Aleluia. Então, como eu falei, eu quero compartilhar essa palavra que recebemos lá do Theo Hayashi. Mateus 4, 17 a 23. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Marcos capítulo 1, versículo 32 e 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus a todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Lucas capítulo 9, versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Lucas 10, 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por favor toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos orar. Espírito Santo, a tua palavra, ela é poderosa, e eu sei que o Senhor, da mesma forma que falou tanto conosco lá ontem, eu sei que o Senhor quer falar também com o teu povo que está aqui, com outros enfoques, com outras ênfases, mas com uma aplicação pessoal, de acordo com a tua soberania e com o teu propósito. Por isso te pedimos, Senhor, que nesse momento os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, os nossos olhos sejam abertos, e que a minha boca fale aquilo que o teu Espírito Santo estiver falando. Nós oramos e te agradecemos, porque tu estás presente aqui neste lugar. Por causa da tua presença neste lugar, nós sabemos que enquanto a palavra é ministrada, o teu Espírito vai operando e fazendo aquilo que está no teu coração, vai tocando aquelas vidas que precisam ser tocadas, curando aqueles que precisam ser curados e salvando aqueles que precisam de salvação. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu quero ministrar sobre o tema, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. A mensagem que tem sido proclamada pelas igrejas, a grande maioria das igrejas hoje, né, é uma mensagem parcial, uma mensagem que não é a ênfase que foi dada por Jesus em suas pregações. Tem sido muito pregado sobre amor, tem sido muito pregado sobre salvação. A salvação faz parte daquilo que nós compartilhamos, porque Jesus veio trazer salvação. Jesus veio salvar aquilo que estava perdido. O amor faz parte das nossas doutrinas. O amor é o cumprimento da lei. O amor faz parte da expressão da vida cristã, da ênfase das nossas relações interpessoais. O amor cobre uma multidão de pecados, mas essa mensagem de amor não era a ênfase que foi trazida por Jesus. A ênfase do ministério de Jesus é que o reino de Deus havia chegado. Ele anunciou: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vós, chegou o reino de Deus, arrependei-vos. A ênfase era a chegada do reino de Deus. 4 ações definem o ministério de Jesus. E aí a gente quer comentar um pouquinho sobre essas 4 ações.
A primeira ação que define o ministério de Jesus, aquilo que Jesus fazia enquanto ele exercia o seu ministério, o seu chamado, a primeira ação é que Jesus pregava o evangelho. A palavra pregar no grego é carigma, que significa proclamar, anunciar. Jesus proclamava o evangelho do reino. Jesus pregava aonde quer que ele fosse. Ele pregava o evangelho do reino, e faz parte daquilo que ele fazia, daquilo da sua vida, do seu chamado. Jesus, ele pregava, e nós precisamos olhar para Jesus e tê-lo como referência, olhar para Jesus e nos identificarmos com ele, não só em vida, não só na comunhão, mas também naquilo que ele fazia. Jesus, por onde ele andava, ele proclamava, ele pregava. Carigma, proclamação, anunciar o evangelho do reino, anunciar essa mensagem que foi proclamada anteriormente por João Batista, enquanto preparava o caminho do Senhor, mas que depois foi confirmada pelo Senhor Jesus e declarada em um nível de cumprimento, que o reino de Deus havia chegado. Segunda coisa, Jesus ensinava. Primeiro ele pregava, depois ele ensinava. Didaktike. A didática é a técnica de ensinar. Jesus pegava conteúdos complexos e transformava em conteúdos simples, como por exemplo o reino de Deus. Entender o reino de Deus, o reino dos céus, era muito complexo, mas Jesus, quando ele ia ensinar, ele fazia uso de parábolas para poder simplificar e facilitar a compreensão. Ele dizia: o reino de Deus é como um homem que foi viajar e tal. Ele contava uma história. O reino de Deus é como uma plantação. E aí ele ia falando. Muitas parábolas eram usadas por Jesus para que aquele ensinamento fosse acessado pelas pessoas mais simples. Jesus, ele ensinava, ele pregava, mas ele também ensinava. Pregar é proclamar, mas ensinar é explicar. Pregar é diferente de ensinar. Às vezes parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando nós pregamos, nós proclamamos, mas quando nós ensinamos, nós usamos uma didática para poder explicar de uma forma que seja mais acessível às pessoas aquele conteúdo que está sendo ensinado. As parábolas de Jesus tinham a ver com o ensino. Terceira coisa que Jesus fazia, ele curava os enfermos. Jesus curava os enfermos. Aonde quer que ele fosse, as pessoas eram curadas. Isso tem a ver com o ministério da igreja. Isso tem a ver com o nosso chamado. Jesus curava os enfermos. Ele não só proclamava, pregava, ensinava, mas ele curava os enfermos. Fazia parte do ministério de Jesus. Não era curar os enfermos, não é importante. Não. Fazia parte do ministério de Jesus. O ministério de Jesus só era completo porque ele curava os enfermos. Curava os enfermos. Pastor Luciano Subirá, falando sobre jejum, ele falou que às vezes alguns pastores que não gostam muito de jejum, não são muito adeptos de jejum, ficam tentando argumentar que o jejum é coisa da lei. E aí quando ele começa a explicar teologicamente que o jejum é bíblico, é neotestamentário, Jesus disse: olha, quando o noivo ele for tirado, porque a queixa é que os discípulos de Jesus não jejuavam. Os discípulos de João jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí Jesus falou: quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Porque o jejum, o pastor Luciano Subirá falou, é o irmão gêmeo da oração. Jejum e oração faz parte das nossas práticas espirituais. Faz parte. E aí, esses pastores, alguns pastores tentam argumentar que o jejum não é para esses dias. Entretanto, outras doutrinas, eles consideram que sejam desses dias, usando a mesma técnica de interpretação. Na verdade, não está nem havendo nenhuma coerência. Porque alguns dizem: não, mas Paulo, as epístolas precisam confirmar. Não. Na verdade, o que Jesus fala é confirmado pelas epístolas. Jesus tem a supremacia. Jesus não precisa de confirmação. Se Jesus falou, está falado. As epístolas, elas trabalham em cima dos ensinamentos de Jesus.
Até Paulo, que não viveu ministerialmente com Jesus, que ele veio depois, ele diz em uma de suas cartas: aquilo que eu recebi do Senhor, eu estou compartilhando com vocês. E aí ele ensina, por exemplo, sobre a ceia do Senhor. Ele declara que ele havia recebido do Senhor. Eu estou falando isso. Por quê? Porque tem gente que acha que curar os enfermos era só naquela época antiga. Não, Jesus disse: curai os enfermos. Jesus disse em Marcos 16: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos ao impor as suas mãos. Jesus curava os enfermos. E em quarto lugar, Jesus expulsava os demônios. Ele expulsava os demônios. E era interessante que o demônio, quando via Jesus, ele ficava endemoniado. Ele ficava pedindo pelo amor de Deus para deixar ele sair. Deixa eu ir embora. Veio aqui me atormentar. E aí caguetava ele: você é filho de Deus. Jesus, em seu ministério, ele expulsava os demônios. E Jesus nos deu autoridade para, em seu nome, expulsar os demônios. Se você é crente, se você nasceu de novo, você tem autoridade espiritual para expulsar os demônios. Um demônio, quando olha para você, ele treme. E aí ele tenta dissimular. Ele fica tentando dar uma... Mas ele sabe que quem está em você é maior. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que o que está no mundo. No ministério de Jesus ele pregava, no ministério de Jesus ele ensinava, ele curava os enfermos, expulsava os demônios. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, olha só o que diz Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma mensagem muito específica que Jesus pregava. Ele pregou o Evangelho do reino de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem que Jesus pregava por onde quer que ele andasse, ele dizia: o tempo está cumprido, o tempo está cumprido, o momento chegou, o momento que vocês esperavam chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus foi muito específico naquilo que ele pregou, a não ser que nós voltemos a pregar o Evangelho que Jesus pregava. A não ser que isso aconteça, não teremos as mesmas experiências que ele teve. Isso é muito forte, irmãos. Nós estamos criando hoje, no meio evangélico, crentes diferentes. Crentes que foram alcançados com uma mensagem mais light, mais tranquila. Crente mais ou menos, por causa do tipo de mensagem que nós temos pregado. O reino de Deus está próximo. Podemos dividir em 4 partes essa pregação. A primeira parte é que o tempo chegou, o tempo é chegado ou cumprido. Só é cumprido aquilo que é previamente prometido. Quando Jesus fala para os judeus que o tempo é cumprido, eles entenderam sobre o que Jesus estava falando. Jesus estava falando da vinda, da chegada do Messias. Ele estava falando das profecias bíblicas que indicavam que Deus levantaria um Messias, um Salvador para a nação de Israel. Quando Jesus fala que o tempo está cumprido para os judeus, eles entendem exatamente o que Jesus está falando. E aí, isso é muito interessante. Porque eles se sentiram ofendidos, aqueles corações religiosos se sentiram ofendidos. Como assim esse camarada está dizendo que ele é o Messias? Quem ele pensa que é? Em outro lugar disseram: a gente conhece o pai dele, ele é filho do carpinteiro, a mãe dele, a gente conhece os irmãos dele, ele sabe de onde ele veio. Em outro lugar falam: quando o Messias vier, alguém vai saber de onde ele veio. Eles não aceitaram. Mas Jesus estava pregando: o tempo está cumprido, está acontecendo aquilo que foi prometido, aquilo que as profecias falaram, está acontecendo agora, aqui e agora. Isso é muito tremendo, irmãos.
Segunda coisa, esse texto está dividido: primeiro, o tempo é chegado, cumprido; depois, o reino de Deus está aqui. Jesus fala que o reino de Deus está aqui. Você está vendo alguma coisa que parece que o reino de Deus está aqui hoje, irmãos? Tem muita coisa acontecendo no mundo que parece que o reino de Deus não chegou. A gente vê muita coisa no mundo, muito mal, muita situação que não representa o reino de Deus. Mas todas as vezes que eu e você vemos uma pessoa sendo salva, todas as vezes que eu e você vemos alguém sendo curado, todas as vezes que a gente vê alguém sendo liberto, é manifestação que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Aleluia. Aleluia. As pessoas perguntavam: cadê o reino? Jesus dizia: está aqui. O reino está aqui. O reino está no meio de vocês. Aleluia. Terceira coisa, Jesus dizia: arrependei-vos. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Metanoia fala de uma mudança de mentalidade, fala de uma mudança de pensamento. Você muda aquilo que está na tua cabeça, a tua forma de pensar, a tua forma de ver o mundo, a tua forma de fazer a leitura dos fatos. Metanoia, transformação, mudança. Arrependei-vos. Você precisa mudar a sua mente. Mudar a sua mente vai mudar a forma que você enxerga as coisas. Mudar a sua mente vai fazer você enxergar as coisas por uma lente diferente. A lente que enxerga essa terra vai ser diferente. Porque se você não mudar a forma de você enxergar as coisas que estão acontecendo nessa terra, o reino de Deus vai passar e você não vai ver. Você não vai perceber. Aconteceu isso nos dias de Jesus. Aconteceu nos dias de Jesus. Os magos que não tinham nada a ver com a promessa. Lembra dos magos do Oriente? Não é os magros, não. Os magos. Eles vieram do Oriente. Dizem os estudiosos que eles conheciam as profecias bíblicas. E também eles estudavam os astros. E naquele período, de alguma forma, apareceu uma estrela diferente que não existia. E eles, por algum motivo, eles acreditavam que aquela estrela simbolizava aquilo que as profecias bíblicas indicavam ser o nascimento do rei. E eles foram até onde aquela estrela estava indicando para poder adorar o rei. Mas lá, bem pertinho do lugar onde eles foram adorar o rei, existiam religiosos, sacerdotes, pessoas que conheciam a Torá, pessoas que sabiam citar os textos bíblicos, sabiam citar cada uma das profecias messiânicas. Mas essas pessoas não perceberam que o tempo tinha se cumprido, que o momento havia chegado, que o rei havia nascido. Eles não perceberam, porque eles estavam enxergando o mundo daquela época. O Império Romano estava oprimindo os judeus, estava dominando. Eles viviam uma vida muito difícil, uma vida de muita opressão, sem liberdade. E eles estavam, com seus olhos totalmente focados naquelas circunstâncias, esperando que surgisse alguém que pudesse dar cabo do Império Romano e tirar o domínio dos romanos sobre os judeus. Mas eles não entenderam, eles não conseguiram enxergar que as profecias bíblicas não falavam de uma libertação terrena, mas falavam de uma libertação espiritual, uma libertação de vida que envolvia salvação, perdão, reconciliação e manifestação do reino de Deus. Eles não conseguiram enxergar. Eles estavam olhando o mundo com outra ótica. A pastora Cristiane falou aqui no momento da oração. Tem gente que está enxergando as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil com a ótica da grande mídia, com a ótica da nova ordem mundial, com a ótica dos globalistas, dos progressistas, esquerdistas, comunistas, socialistas e diabalistas e etc. Tem gente que está fazendo a leitura do mundo com uma ótica diferente da ótica da palavra. E não está conseguindo enxergar o que está acontecendo no mundo. Não é aqui no Brasil só, é no mundo.
Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, porque quando o reino de Deus se manifestar, quando o reino de Deus vier, nós precisamos participar daquilo que está acontecendo. A gente tem que discernir o que Deus está fazendo. Porque nós somos os eleitos de Deus, nós somos os escolhidos do Senhor. Como é que você consegue enganar um escolhido do Senhor, irmão? Na minha opinião, se é enganado, não é escolhido. Na minha opinião. Jesus diz em Mateus 24, diz que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Na minha compreensão, a unção interior nos ensina todas as coisas. Jovens, o adulto, se você está com dúvida, se você vai concordar com a opinião do seu professor, a do seu pastor, eu recomendo que você fique com a opinião do seu pastor, porque dentro de mim existe uma unção interior, que muito provavelmente o seu professor não tenha. A unção interior nos ensina todas as coisas. Se não fecha aqui, irmão, não vai. Outro dia eu estava no mercado e veio uma jovem mulher pedindo uma ajuda, alguns mantimentos, se podia comprar um mantimento, um carrinho cheio de coisa. Aí eu olhei assim, estava junto com a Cristiane e falei, eu posso levar alguma coisa para você. Quando nós falamos isso, pegou 5 quilos de arroz. Quando ele pegou aqueles 5 quilos de arroz, eu falei, me espera no caixa, que quando eu for pro caixa eu passo para você. Quando eu falei aquilo e saí para comprar outra coisa, a unção interior falou assim para mim, tomou volta. A unção interior começou a me incomodar. E eu fui lá fazer outras coisas e a unção interior falando daquele desconforto, aquela coisa ruim. Gente, quando a gente vai ajudar alguém, a gente fica feliz. Não é verdade? E eu com aquela coisa incomodando. Aí fomos pro caixa. E ela estava no outro caixa lá com uma outra pessoa. Aí de repente eu passei aqueles 5 quilos de arroz para ela. Aí passei, quando eu levei lá, entreguei para ela, a menina do caixa falou, moço, se eu soubesse que você ia passar isso aqui para ela, não tinha deixado. Aí me contou a história. Ela vem aqui todos os dias. Outro dia um senhor passou um carrinho de R$500 para ela. R$500 para ela. Ela está aqui todo dia. Vem o pessoal, vem buscar mercadoria, já leva para dentro da comunidade e eles vendem lá na comunidade para comprar drogas. Se eu tivesse visto que o Senhor ia fazer isso, eu não tinha deixado. Mas sabe o que acontece, irmãos? Ela não precisava ter me falado nada, porque a unção interior me falou, não faz. E eu fiz. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a unção interior. Quando a gente vê lá, irmão, não vou falar. Quando a gente vê esses caras aí, é bandido, é ladrão, está maquinando mal. Aí você começa a pesquisar os fatos todos são comprovados. Você não precisa que ninguém te ensine a respeito de nada, porque a unção interior te ensina todas as coisas. Porque não é fácil, não é possível, segundo Mateus 24, enganar os escolhidos. Não é possível. Quando nós erramos porque nós não consultamos ao Senhor. Aí nós quebramos a cara. Nós compramos um carro com motor ruim. Nós fazemos negócio com um cara que não vai pagar. Porque a gente não consulta o Senhor, a gente faz por nossa conta. Se a gente consulta o Senhor, a unção interior fala, não entra que é furada. Não é verdade? Vocês estão aí? Amém. Nós precisamos mudar a lente pela qual enxergamos essa terra, senão o reino vai passar e você não vai perceber. Você muda a lente e começa a ver o reino de Deus presente. Quando você muda a lente, você começa a ver o reino de Deus presente. Aleluia. Quarta coisa, creia no Evangelho. É preciso reconhecer que Jesus é o Messias. É preciso se arrepender e crer. Jesus veio trazer de maneira específica esse entendimento do reino dele. O diabo, ele tenta fazer com que nós nos foquemos nas coisas boas, ao invés de nós focarmos nas melhores. Por quê?
Porque Ele não quer que a gente viva o propósito, a gente manifeste o reino. Ele quer que a gente seja parcial. Ele tentou impedir que você se convertesse, que você recebesse a salvação. Mas aí você se converteu, foi salvo. Então o que acontece? Ele começa a trabalhar para você não viver o reino, para você ficar sentado no banco assistindo o culto, vivendo uma vida idêntica à vida das pessoas lá do mundo, sem viver, sem experimentar a glória de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus, sem manifestar o reino. Ele fica trabalhando para que você seja esse crente aí mornão. Eu sou crente mornão. Não assisto. Não, eu só assisto, querido. Só assisto os cultos. De vez em quando, nem vou na igreja. Sou mornão. Não, o diabo quer que você seja assim mornão. Ele não quer que você pregue a palavra. Ele não quer que você expulse os demônios. Ele não quer que você cure os enfermos. Ele não quer que você manifeste a glória de Deus no teu trabalho, onde você estiver. Ele não quer. Aí ele trabalha. Ele trabalha para que você seja parcialmente, né? Viva parcialmente aquilo que Deus tem para você. Ou nem viva aquilo que Deus tem para você. É preciso crer no Evangelho, se arrepender. É preciso. O diabo nos tenta fazer coisas boas ao invés das melhores. O que é isso? É se contentar com a salvação ao invés de buscar viver a vida do reino. Você se contenta, não, eu sou salvo. Mas é a vida do reino que você precisa viver. Ser salvo é uma bênção, mas ser salvo é parcial. A salvação não depende de nós. A salvação depende daquilo que Cristo fez na cruz. Mas viver a vida do reino é uma questão nossa, de decisão nossa. Você entende? Será que não estamos vivendo o fruto de um evangelho que Jesus nunca pediu para que preguemos? Amor, perdão, tudo é bíblico, tudo faz parte da nova vida em Cristo. Mas Cristo nos ensinou a pregar o evangelho do reino. O reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, coisas acontecem, irmãos. O evangelho do reino não é uma teoria religiosa. O evangelho do reino é acompanhado de manifestação de poder. Pessoas precisam ser salvas, pessoas precisam ser libertas, pessoas precisam ser curadas através de nós, através de você. O inimigo disse: não consigo te prender na cadeia do pecado, vou te prender na cadeia das 4 paredes da igreja ou da religiosidade. Aí a pessoa se converte, mas não manifesta o reino de Deus. Vive uma vidazinha mais ou menos, com a esperança de um dia ir morar no céu, né? O evangelho não é isso. Isso é muito pouco. Muitas vezes nós confundimos o destino com a missão. Nosso destino é o céu, mas isso não é a nossa missão. Você está entendendo? As pessoas estão confundindo o destino com a missão. Se você entregou a sua vida para Jesus, o seu destino é o céu. Mas ir para o céu não é a tua missão. O ir para o céu já foi consumado na cruz. E pela fé você recebeu o direito da vida eterna. Mas você tem uma missão. Nós não temos que fazer obra para chegar no céu. Mas então qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão, irmão? Fala assim: qual é a minha missão? A sua missão é trazer o céu para a terra. A sua missão é trazer o céu para a terra. Quando alguém é tocado pelo poder do Espírito Santo através da sua vida, você está trazendo o céu para a terra. Quando alguém é quebrantado através da proclamação da palavra, e você é esse canal que está proclamando, você está trazendo o céu para a terra. Quando alguém é liberto, livre de uma cadeia espiritual, através de uma oração de fé ou uma declaração da fé, usando o poderoso nome de Jesus, através de você está trazendo o céu para a terra. A nossa missão é trazer o céu aqui para a terra. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto foi extraído de um contexto onde Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um doutor da lei, e Jesus não tinha o perfil
exigido pelos religiosos para ser ou um mestre ou um profeta. Jesus não se encaixava no critério deles, mas Nicodemos olha para Jesus e vê coisas diferentes, e vê uma palavra diferente, e vê que as suas obras manifestam a glória de Deus. Então isso atrai a atenção de Nicodemos, e Nicodemos vai até Jesus. E aí, irmãos, no versículo 2 de João 3, olha só, este, falando de Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Por que ele sabe que Jesus é mestre vindo da parte de Deus, se Jesus não se enquadra no perfil religioso daquela época? Por que ele sabia que Jesus era mestre vindo da parte de Deus? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A vida de Jesus, as obras de Jesus traziam o céu para a terra, manifestavam o reino, e as pessoas ficavam impactadas com aquilo que Jesus fazia. É isso que Deus está falando para nós hoje. Ele está nos chamando para viver o reino, para trazer o céu para a terra e impactar a vida das pessoas através do reino de Deus. É isso que a palavra está falando. Jesus trouxe o céu para a terra, e por isso Nicodemos foi impactado. Você é salvo pela graça, mas teu galardão não tem a ver com o seu galardão. Você é salvo pela graça, mas teu galardão tem a ver com fruto. A salvação não depende das obras, mas o galardão sim. A salvação não depende do teu mérito, mas o galardão depende daquilo que você faz. Tem gente falando: Senhor, a luta está tão grande, eu quero mais que Jesus volte logo. Se Jesus voltar logo, agora, quais obras que você tem para apresentar para Ele? Qual foi o galardão que você já conquistou? Se Jesus voltar agora, você está pensando que o galardão é besteira? É melhor Jesus demorar mais um pouquinho, que dá mais tempo para você correr atrás, trabalhar para Jesus, amar mais a obra de Jesus, parar de ser egoísta, viver só para você, só para o teu mundinho particular. Não. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para a gente fazer como igreja de Deus. E Deus conta com você. É melhor Jesus demorar mais um pouquinho, porque se vier agora a gente está lascado em relação ao galardão. Não é verdade? Se Jesus voltar, o que você tem feito para Ele? Que galardão você tem conquistado através daquilo que você faz? O nosso mundo, irmão, o nosso mundo não terminou e não está terminando. A nossa missão está só começando. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Vai. Tem muita gente para a gente ganhar para Jesus. Tem muitas áreas que nós precisamos influenciar. Você precisa fazer discípulos. Eu preciso fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. Tem muita coisa para a igreja do Senhor Jesus fazer nesses dias. Tem muita coisa para acontecer, irmãos. Quem é que vai discipular a nação? São os ajuntamentos que a gente tem aqui, dos cultos dominicais. São os grandes ajuntamentos das grandes igrejas que vão discipular as nações. Sim ou não? Não. Antes que alguém responda assim. Não. Quem vai discipular nações é você, lá na tua universidade, manifestando o reino. Você lá no seu trabalho, manifestando o reino. A pessoa está doente. Eu estou doente, eu vou orar por você. E a pessoa vai lá: em nome de Jesus, enfermidade, sai dessa vida agora. E ela vai ser curada. Você vai manifestar o reino. Você vai manifestar o poder da vida indestrutível, que a Bíblia fala. O poder da vida indissolúvel, que é o poder do Espírito que está dentro de você. Aleluia. Você vai manifestar esse reino. Não é o nosso ajuntamento. Esse momento é um momento de adoração. É o momento que a igreja se reúne para edificação. Mas o momento de manifestar o reino é lá fora. Aleluia. Não é hora de parar, é hora de começar. Não é hora de parar. Jesus está voltando. E outro dia o irmão mandou uma mensagem: pastor, eu estou pensando em fazer um concurso aí e tal, mas do jeito que as coisas estão aí, Jesus, eu acho que não sei nem se eu vou fazer esse cursinho. Irmão, faz o cursinho, estuda. A gente está esperando Jesus voltar desde que eu era criança. Eu sei que agora as coisas, o cerco está apertando, mas na minha época, que eu era adolescente, irmão,
A pessoa pregava mais sobre a volta de Jesus do que hoje. Tinha um grupo chamado Rebanhão. Quem já ouviu falar no Rebanhão? O cantor Janires, ele faleceu, hoje está em Cristo. O Janires fez uma música assim, ó: do jeito que o mundo vai, não passa do ano 2000. Países contra países em pleno mês de abril. Janires era doidão. Tu imagina naquela época, irmão, nos anos 80. Quem conhece aquela música Baião, do Rebanhão? Baião. A maioria não conhece, né? Minha vida aqui era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, e no meu coração, e mudou o meu coração. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto e mudou o meu coração. A gente achava que Jesus não ia voltar antes dos anos 2000. Já estamos em 2022. A gente não sabe. A gente só sabe que Jesus volta a qualquer momento. Vai ser como nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? As pessoas casavam, as pessoas trabalhavam, as pessoas faziam os seus projetos, as pessoas construíam a sua vida e de repente tudo acabou. Vai ser assim. O que Jesus está ensinando para a gente, que quando ele fala que vai ser como nos dias de Noé? Ele está nos ensinando que a gente precisa tocar a nossa vida. Tem gente que Jesus pode até voltar, mas deixa eu casar primeiro. A gente vai levar a nossa vida, a gente vai continuar trabalhando, empreendendo, fazendo faculdade, fazendo Enem, né? Eu falei Enem, hein, pastor Wander? Falei Enem, não é Neném não. Dá uma folga, irmão, dá uma folga. Não, a gente tem que explicar, porque às vezes os irmãos não entendem direito o que a gente fala, ficam distorcendo a nossa pregação. Irmãos, faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas enquanto nós fazemos, nós vigiamos e esperamos a volta do nosso amado noivo. Amém? Mas nós não vamos ficar aqui, não vou fazer, mas não. Nós vamos continuar tocando a vida, nós vamos continuar investindo, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar manifestando o reino, ganhando galardão. Porque no dia que Jesus voltar vai valer a pena. Aleluia. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Viu? Não fica parado aí com medo, não. Faça. Tem uma palavra bíblica que diz: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz conforme a tua força. Porque na sepultura, para onde você vai, não existe trabalho, não existe, vigor, não existe nada. Então quando você está vivo, tem coisas para você fazer, faz. Não fica economizando energia não, irmão. Não é aqui o nosso descanso. A Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. Aqui é lugar de trabalho. Quer descansar, irmão? Crente que quer descansar já está pronto para morrer. Você sabia disso? Agora eu vou dar uma folga, eu vou curtir minha família. Está pronto para morrer. Jesus pode preparar e levar, que não vai fazer falta. Tinha um irmão da Igreja Batista do Irajá. Essa história eu ouço desde que eu era criança. E diziam que era da Igreja Batista do Irajá. O irmão chegou lá, na Igreja Batista tradicional tem esse negócio de cargo. Todo ano tem eleição para a pessoa assumir um determinado cargo. E esse irmão chegou e falou: esse ano, chegou no final do ano e falou: esse ano que vai entrar, eu não quero mais trabalhar na igreja, não quero mais me envolver com nada. Esse ano eu quero sombra e água fresca. Dizem que no ano seguinte ele morreu, foi sepultado, e no lugar onde a sepultura dele ficava, tinha uma árvore que fazia sombra e passava um pequeno córrego. Então ele tinha sombra e água fresca. Nós não estamos aqui para descansar, não é aqui o nosso descanso. Deus conta conosco. Nós estamos aqui para manifestar o reino, pregar o evangelho, ensinar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos. Deus conta com você. Aleluia! Se coloque em pé nesse momento, irmão.